Aquilo que é de Deus é luz. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações, compartilha com as pessoas que você ama e também dá o seu like ali se você gostou do vídeo. E também faça os seus comentários, eu leio todos, como já disse, né? Não respondo todos, infelizmente não consigo, mas eu leio todos. Sou muito grato por estar aqui novamente com você e poder falar sobre essa semana de Doutrina e Convênios de 49 a 50. E sempre eu pego, né, alguma coisa mais específica ali e eu escolhi a seção 50, versículos 23 e 24, que como eu falei aqui no início, né, aquilo que é de Deus é luz. A gente vai falar sobre luz. E eu tenho pensado muito sobre essa questão da luz, né? E até quando eu escolhi esses versículos, né, eu pensei, puxa, mas será que tem muita coisa sobre luz? Será que tem bastante escritura? Será que tem, enfim, discursos sobre isso? Enfim, e eu fui e quando eu comecei a procurar, comecei a achar tanta coisa. E realmente tem muita coisa sobre luz. E, na verdade, a palavra luz aparece nas Escrituras mais de 500 vezes, pra você ter ideia de como tem informações sobre a luz. Bom, especificamente então, seção 50, versículo 23 e 24 diz: E aquilo que não edifica não é de Deus, é trevas. E aquilo que é de Deus é luz. E aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Então, vamos falar sobre isso hoje, né, dessa luz. O que é essa luz? Como que a gente pode desenvolver essa luz? Bom, primeiro que o Senhor fala aqui, né, no versículo 23, que aquilo que não edifica não é de Deus. Então, e é trevas. Então, tudo que não edifica, tudo que não, vamos dizer assim, aquilo que não é bom, né? Tudo que não é bom não vem de Deus, no sentido daquilo que edifica, de aquilo que enobrece a alma das pessoas. Então, a gente precisa saber distinguir isso e a gente vai aprender como é que a gente faz. Então, cuidado, né? Aquilo que não edifica não é de Deus, é trevas. Então, às vezes, uma piada, palavras, palavrões, essas coisas não edificam, a forma como a gente fala com as pessoas não edifica, né? Às vezes a gente maltrata, a gente fala de forma grosseira, enfim. Tudo que não edifica não é de Deus. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque tem muitas coisas que não edificam. A gente tem que buscar aquilo que edifica. E aí o Senhor fala no 24 que aquilo que é de Deus é luz. Então tudo que pertence a Deus é luz. E aquele que recebe luz e persevera, recebe mais luz. E essa luz vai se tornando cada vez mais brilhante até o dia perfeito. É interessante notar que a luz, né, que as pessoas, quando as pessoas têm luz, a gente consegue ver até no semblante dessas pessoas, né? Eu me lembro que uma vez eu estava no CTM, quando o CTM ele foi dedicado, eu estava lá presente. O presidente Nelson, na época, era membro do Quórum dos Doze. Ele não era ele não era presidente da igreja, nem presidente do quórum ainda. E ele foi dedicar o CTM e ele fez uma oração, oração dedicatória em português. E ele falou como se ele soubesse muito bem a língua portuguesa, que ele não sabia. E realmente ali o dom de línguas foi manifestado assim de uma forma muito espiritual. Mas o que queria destacar aqui em relação à luz é que havia
haviam pessoas naquele púlpito, né? E haviam algumas autoridades, algumas pessoas que não eram membros da igreja e que estavam ali, políticos, enfim, pessoas da sociedade e tudo mais. E, eu não quero falar mal dessas pessoas de forma alguma, nem as conheço, nem sei nada sobre a vida delas. Mas o que eu percebi, na minha percepção, é que emanava luz de algumas pessoas naquele púlpito, de outras nem tanto. Então eu fiquei impressionado com o brilho que o presidente Nelson, na época o Elder Nelson, tinha. Um brilho fora do normal, assim, para mim. Não é a cor da pele, tem nada a ver com cor de pele. É brilho mesmo, brilho. É algo assim que é inexplicável. E eu vi isso nele, eu vi de uma forma muito forte. E porque se destacou, né, no meio daqueles que não tinham luz, quase não tinham luz, e ele ali no meio deu para perceber quanto brilho ele tinha. Então é interessante que até mesmo fisicamente você consegue distinguir, você consegue ver luz nas pessoas. Moroni 7:19 ele diz assim: portanto vos suplico, irmãos, que procureis diligentemente na luz de Cristo, diferenciar o bem do mal. E se vos apegardes a tudo que é bom e não o condenardes, certamente sereis filhos de Cristo. Então, Moroni está dizendo aqui que a gente deve procurar diligentemente, quer dizer, de forma constante, né, e firme, buscar a luz de Cristo. E aqui eu quero fazer um parênteses, a gente vai falar um pouco disso, mas existe uma diferença entre luz de Cristo e o Espírito Santo. Eu daqui a pouco vou falar, mas aqui Moroni está dizendo, olha, que a gente deve buscar na luz de Cristo, usar esse poder que todas as pessoas têm quando vêm a esse mundo, todas as pessoas têm. Não importa se ela é membro da igreja ou não. Todo mundo que nasce nessa terra tem a luz de Cristo. E é interessante que essa luz, ela é a nossa consciência. Então, a gente deve, cada vez que você faz as coisas certas, essa luz, ela brilha mais. Como é que é isso, né, vamos dizer assim, na prática, né? Como a gente está falando aqui na prática, como é que é na prática isso? Por exemplo, Lamã e Lemuel, Nefe disse que eles perderam a sensibilidade. Então eles começaram a fazer tanta coisa errada que eles foram perdendo luz. E a perda de luz tem a ver com a perda da sensibilidade às coisas espirituais. E como é que isso funciona? Então a pessoa comete um erro e ela sente uma dor de consciência, né? A pessoa fez uma coisa errada, ela tem dor de consciência. Se ela continuar fazendo aquilo, ela vai perder mais luz, ou seja, se ela continuar fazendo aquilo, aquela coisa que ela fez de errado, que ela sentiu dor, a próxima vez ela não vai sentir tanta dor assim. E se isso for uma constante, né? Se ela continuar fazendo aquilo de errado, ela vai perdendo essa sensibilidade. E aí então ela não vai sentir mais dor quando fizer aquilo de errado. É assim que acontece. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que o presidente Nelson sempre fala, arrepende todo dia. E o que é isso? É a gente recuperar aquela luz que a gente perdeu durante o dia. Então durante o dia eu fiz alguma coisa que não foi tão certa, eu vou me arrependo, porque aí eu perdi a luz, né? Eu fiz aquilo de errado, eu perdi luz. O que eu tenho que fazer? Me arrepender. E arrepender-se, você recupera aquela luz que te foi dada. E se você continuar fazendo as coisas certas, você vai recebendo mais e mais luz. Você vai sentindo cada vez mais, você se torna tão sensível que quando você ouve alguma coisa que, né, por exemplo, às vezes um palavrão, né, que você ouve, uma piada suja, alguma coisa, aquilo dói nos seus ouvidos, né? Aquilo machuca.
Então, porque você está sensível, porque você tem luz. E aquilo que foi dito, da forma como foi falado, aquilo é trevas. E aquilo dói em quem tem luz. Então fique atento, né? Você, sempre que acontece alguma coisa ao seu redor que não é de Deus, você vai ver que se você tem luz, você consegue perceber que aquilo não é bom, que te faz mal, né? Você tem um sentimento ruim. Em João 12:46, o Senhor ensina, eu sou a luz, perdão, isso, 12:46. João 12:46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, Cristo é a nossa luz. Cristo é o nosso é a luz que ilumina os nossos passos. Ele é o nosso grande exemplo. Então ele é a nossa luz, a forma como ele vive, né? Como ele viveu aqui na Terra, o exemplo dele, na forma como ele agia, que ele falava, que ele pensava, que ele sentia, e é expresso muito isso nas Escrituras, até os sentimentos do Salvador, né? Ele falava que ele moveu-se de íntima compaixão, diversas vezes ele falou isso. É sentimento, né? Íntima compaixão. Isso tem luz, né? Tem brilho. Então o Salvador ele sempre foi o nosso exemplo na forma como ele vivia. E a forma como ele vivia é uma luz para a nossa vida. Os ensinamentos dele, o exemplo dele, as falas, os sentimentos, enfim, tudo que ele expressava. Em João 8,12 diz, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele está dando uma dica aqui para a gente, ó. Eu sou a luz do mundo, né? Então ele era a luz, eu sou o exemplo. Se você me seguir, você vai ter luz, mais e mais luz. Então, conforme a gente vai seguindo os ensinamentos de Cristo, vai olhando para a vida dele, a gente vai desenvolvendo mais luz, vai obtendo cada vez mais luz. E ele disse, né, que a gente tem que seguir, né? Ele disse, e falou em João 8,12, falou Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, seguindo a Cristo, seguindo os seus ensinamentos, você não vai andar em trevas. Ele disse que, mas a gente tem que seguir. Essa é a dica, né? Seguir a Cristo, seguir os seus ensinamentos, seguir o seu exemplo. Isso está em João 8,12, que eu li agora. Aí eu fui lá no Guia de Estudo das Escrituras e falei, vamos pesquisar um pouquinho mais sobre luz. E o Guia de Estudo das Escrituras diz lá em luz, luz de Cristo, né? Que eu gostei disso aqui, essa forma como o Guia de Estudo explica. Energia divina, poder ou influência que procede de Deus através de Cristo e dá vida e luz a todas as coisas. E é a lei pela qual todas as coisas são governadas no céu e na terra. Interessante. Então, o que é luz, né? Que é essa energia que vem da presença de Deus. É o poder, é a influência. Tudo que tem luz vem de Deus. Até mesmo na luz, vamos dizer, física, né? A luz do sol, o brilho da lua, das estrelas, essa luz que ilumina o nosso mundo, o nosso planeta, a nossa Terra, ela provém da presença de Deus também. Então, tudo que é luz provém da presença de Deus. Então, o Espírito Santo é também a luz que ilumina os nossos passos. Então, ele também é a nossa luz, que também provém, ele vem da presença de Deus, a sua influência. Ele é um personagem, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a sua influência toca as vidas das pessoas e a influência do Espírito Santo emana luz para a nossa vida. Mas isso é quem recebe o dom do Espírito Santo ao ser batizado. Quem não é membro da igreja tem luz também, que é a luz de Cristo, que é a consciência.
E a luz de Cristo prepara a pessoa para receber a luz do Espírito Santo ao ser batizada. Então, vamos dizer que a luz de Cristo, né, a nossa consciência, é uma luz preparatória e para receber o Espírito Santo. E quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente pode ter essa luz do Espírito Santo constantemente. Então a gente tem, além da nossa consciência, que é a luz de Cristo, a gente também pode ter constantemente, dependendo da nossa, de como a gente se comporta, né? Se a gente segue a Cristo, a gente vai ter o Espírito Santo o tempo todo conosco. E no Guia de Estudo diz mais, diz assim, ela também ajuda as pessoas a entenderem a verdade do Evangelho e serve para colocá-las no caminho do Evangelho que leva à salvação. Então, também essa luz. Então, quando os missionários, por exemplo, vão ensinar o Evangelho para as pessoas, o que acontece é que eles estão levando luz para aquela pessoa, para aquela família. Então, é a luz do Evangelho, é a luz que emana do exemplo de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. Estão levando luz para aquela família. E aquela família, eles não têm o Espírito Santo ainda, mas eles têm a luz de Cristo, que é a consciência. E essa luz de Cristo os prepara ao receber aquilo, aquela luz que os missionários estão trazendo, aumenta a luz deles, né? E o Espírito Santo, apesar deles ainda não terem o dom do Espírito Santo constantemente com eles podem sentir a influência, a luz do Espírito Santo que o Evangelho leva para as pessoas. Então é interessante tudo isso, né? Toda essa luz, né, que vem tanto da nossa consciência como do Espírito Santo. E também dos ensinamentos. Então veja, as pessoas que não conhecem a verdade, elas estão em trevas porque elas não conhecem ainda a verdade. A partir do momento que elas conhecem a verdade, elas têm mais luz, elas receberam luz. E essa luz vai ajudá-los a se prepararem para ter a luz constante, que é o Espírito Santo com eles. E aqui no Guia de Estudo das Escrituras mostra bem, diz assim, não devemos confundir a luz de Cristo com o Espírito Santo, pois a luz de Cristo não é um personagem. Então a luz de Cristo não é um personagem, é uma influência. Mas uma influência proveniente de Deus que nos prepara para receber o Espírito Santo. É uma influência para o bem na vida de todo ser humano. Então, todas as pessoas que nasceram aqui, elas têm a luz de Cristo, que é a consciência. Então, isso como eu falei, né, é a luz preparatória para receber o Espírito Santo. Eu fui olhar e vi alguns discursos e achei um discurso sensacional do elder Timothy G. Dishes, se eu pronunciei certo. Ele é dos 70 e o nome do discurso dele é A Luz se apega à Luz, de abril de 2021. Um discurso fantástico. Ele diz assim, como a luz se apega à luz, a companhia constante do Espírito Santo vai nos guiar para fazermos escolhas que vão nos manter na luz. Olha que interessante. Então, ó, a companhia constante do Espírito Santo vai nos guiar para a gente fazer escolhas certas, para a gente desenvolver mais luz, para a gente ter mais luz. Por outro lado, as escolhas feitas sem a influência do Espírito Santo terão a tendência de nos conduzir para trevas e escuridão. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Como que eu obtenho luz? Bom, seguindo a voz do Espírito. Né? Então você fazendo as coisas certas, seguindo o exemplo de Cristo. Legal. Quando eu não faço isso, aí a coisa vem ao contrário. Então, ao invés de eu receber mais luz, eu recebo trevas. Então, me conduz para as trevas, né? Como diz aqui. A gente precisa tomar esse cuidado. Ele citando o elder Robert D. Hales, ele diz que o elder Robert D. Hales disse o seguinte: quando a luz está presente, as trevas são vencidas e precisam partir. Gostei demais disso. Quando a luz espiritual do Espírito Santo está presente, as trevas de Satanás se afastam.
Bom, gente, é tudo que a gente quer, né? Que Satanás fique bem longe da gente. Para que isso aconteça, a gente precisa seguir os ensinamentos de Cristo. A gente precisa desenvolver cada vez mais essa luz, a gente fazer as coisas certas, usar o nosso arbítrio, tomar decisões acertadas para que eu tenha mais luz, para que você tenha mais luz. E aí o Espírito Santo presente, ele vai expulsar Satanás da nossa presença. Quanto mais luz a gente tem, mais longe Satanás fica. Porque ele não pode, ele não chega na luz. Né? Ele fez uma pergunta, eu achei duas perguntas, na verdade, que eu achei interessante aqui no discurso. Ele disse: talvez seja a hora de perguntar a nós mesmos: tenho essa luz em minha vida? E se não tenho, quando foi a última vez que eu tive? Perguntas que você pode fazer aí para você mesmo, né? Eu fiz para mim essa pergunta. E felizmente hoje eu fui ao templo, né? Eu sirvo no templo todas as terças. Então hoje eu servi no templo e eu posso dizer que eu tive essa luz lá no templo. Lá no templo não tem como, né? A gente não sentir a luz. Ao chegar no templo e ver todos aqueles meus amigos ali vestidos de branco, né? Os irmãos e as irmãs servindo. Eu estava na sala celestial e estava pensando sobre o que eu ia falar hoje, sobre a luz, e olhando para aquele, para o céu, assim, né, para o teto da sala celestial. Nossa, é fantástico, né? Toda aquela luz, aquele brilho que aquela sala tem. E não é só um brilho físico, é um brilho celestial, né? É um brilho do espírito. E as pessoas ali, todas de branco, e você sente realmente que o Senhor está presente. Então, é maravilhoso estar lá no templo. Então, faça essa pergunta para você. Você sentiu, você teve essa luz quando na sua vida? Qual foi a última vez que você teve essa luz? Então, a gente precisa ter essa luz todo dia. Essa é a verdade. Todos os dias termos a luz. E aí ele ensinou, eu achei muito bacana, como é que a gente consegue aumentar essa luz do Senhor na nossa vida. E aí ele deu algumas coisas aqui na prática, né, para gente, e eu queria ler para vocês. Ele diz assim: toda vez que buscamos a Deus em oração, a gente tem luz. Estudamos as Escrituras a fim de ouvir o Senhor, a gente desenvolve mais luz. Agimos de acordo com as orientações e revelações dadas por nossos profetas vivos, ganhamos mais luz. Obedecemos aos mandamentos, ganhamos mais luz. Toda vez que nos arrependemos, ganhamos mais luz. Ao partilharmos do sacramento, sua luz brilhará em nós. Toda vez que compartilhamos o Evangelho, a gente sente mais luz. Quando prestamos nosso testemunho, né? Não só no domingo, né, no primeiro domingo do mês, mas para as pessoas, ou enfim, numa aula, onde você estiver, onde você prestar seu testemunho, você desenvolve mais luz. Toda vez que você serve a alguém, você ganha mais luz. A luz do Pai Celestial sempre reside em seu templo, como eu falei hoje, né? Estava lá no templo e a luz dele estava lá. Então, quando você vai ao templo, você ganha mais luz. Então, precisa ir sempre, frequentar a casa do Senhor o máximo que você puder, dentro das possibilidades, né, das distâncias também. Mas vá ao templo sempre que você puder, para buscar essa luz e adquirir essa luz que vai te ajudar na sua vida. Ele disse também que a luz, ela é ampliada em nossa vida por meio de gestos. Gestos de bondade, gestos de paciência, de perdão, de caridade. Então, quando a gente também faz isso, né, que a gente é bondoso, a gente é paciente, a gente perdoa, a gente usa da caridade, do puro amor de Cristo, a gente desenvolve mais e mais luz. Então, é muito interessante isso, né? Todas as vezes que a gente
faz algo que é da vontade do Senhor na nossa vida, a gente desenvolve mais luz. E lembra da Escritura, né? Você vai desenvolvendo até chegar ao dia perfeito, e mais luz, mais e mais luz na sua vida. Às vezes é difícil, às vezes a gente passa por dificuldades e tudo mais, nossas adversidades, né, no dia a dia. Mas, poxa, se você conseguir fazer essas coisas aqui, né, que ele falou, e tem outras coisas mais, com certeza, mas você vai desenvolvendo mais e mais luz, adquirindo mais e mais luz. Eu fico imaginando, isso é uma coisa minha, né, muito pessoal, que na segunda vinda de Cristo, quando Cristo voltar, ele a terra não vai ser mais destruída por água, né? Não vai ser, ela já foi batizada, né? Agora ela vai receber o Espírito Santo, né? Ela vai ser queimada. Então o fogo vai consumir a terra e toda a iniquidade que tem aqui. Mas eu fiquei pensando o seguinte: o que é que vai queimar tudo, né? Que o Senhor vai jogar fogo dos céus? Eu penso diferente. Eu penso que quando o Salvador aparecer no céu, simplesmente a sua luz vai destruir tudo o que tem trevas. Tudo que tiver trevas vai ser destruído. Então eu fico pensando o seguinte: quem tem luz vai suportar a segunda vinda. Os templos vão ser preservados, eles têm luz, né? Então, e a gente também. Então, quem vai suportar a vinda de Cristo? Tudo aquilo que tiver luz. Isso é um pensamento meu, tá? Não é uma doutrina da igreja, não. É um sentimento que eu tenho, pessoal. Eu acho que cada um de nós deve buscar ter mais e mais e mais luz para poder suportar a presença do Senhor quando Ele vier. Porque quando Ele vier é a luz dele, é o brilho, essa energia, né, de santidade que o Salvador tem, que vai consumir as trevas. Então, fica aí uma dica, né? Mas esse não é doutrina da igreja, sou eu que estou dizendo, tá bom? Ele disse algo aqui que também me tocou bastante. Ele disse assim: ao mantermos o rosto voltado para a luz do sol, as sombras não têm outra opção senão ficar atrás de nós. Achei legal isso, né? Lógico que ele está falando da luz física, mas tem a ver com a espiritual, né? Então, é uma metáfora que ele está usando aqui. Então, quando eu estou olhando para o sol, de frente para o sol, a luz está batendo em mim. E onde é que estão as trevas? Está aqui atrás. Onde é que está a minha sombra, né? Que são as trevas? Está atrás de mim. Então a gente tem que estar de frente para as coisas espirituais, de frente para a luz, de frente para o Senhor, para os seus ensinamentos, para o Espírito Santo, para a revelação pessoal. Enfim, essa busca, né, de mais e mais luz, ficar de frente e adquirir luz, deixa as trevas para trás. Ele conta aqui uma história que eu achei fantástica, que eu queria compartilhar com você. O avô dele, ele era um guarda florestal. E ele percorria as montanhas lá onde ele vivia, né, ele cuidava lá da parte, como ele era um guarda florestal, ele cuidava de tudo lá. E certa vez, né, no fim do outono, o avô estava sozinho nas montanhas. O avô dele estava lá sozinho. O inverno já tinha dado sinais de que tinha chegado quando ele colocou a sela sobre um de seus cavalos favoritos. O velho Príncipe, era o nome do cavalo, Príncipe. E se dirigiu a uma serraria para pesar e medir troncos de árvores antes que fossem cortados. Então ele estava lá fazendo o trabalho dele, de guarda florestal. Ao escurecer, ele terminou o seu trabalho e montou em seu cavalo. Então veja, trevas, né? Sem luz nenhuma ali, escureceu. Nas montanhas não tem iluminação, né? E estava inverno, não dava para ver nada no céu, né? Estava totalmente escuro. A essa altura a temperatura tinha despencado e uma forte tempestade de neve cobria a montanha.
Então imagina, já estava escuro, agora com uma tempestade de neve. Não dava para ver absolutamente nada. Sem luz e sem um caminho para guiá-lo, porque não tinha caminho, estava tudo coberto de neve, né? Ele fez com que o príncipe fosse numa direção que ele achava que o levaria de volta ao posto florestal. Então, o avô dele pegou o cavalo e falou: eu acho que é por aqui. E aí foi indo com o cavalo. Depois de andar vários quilômetros pelo parque, Príncipe, né, o cavalo, diminuiu o ritmo e depois parou. Meu avô insistiu que o cavalo seguisse em frente, mas ele se recusou. Com a tempestade de neve em volta deles, meu avô percebeu que precisava da ajuda de Deus. Ele falou: bom, agora o cavalo não anda, eu estou no meio dessa escuridão total, com uma tempestade de neve. O que eu faço? Vou ter que recorrer, meu cavalo não sai do lugar. Tenho que recorrer ao Senhor. E aí é que vem, né, a experiência maravilhosa, né? Ele percebeu que precisava da ajuda de Deus. Como tinha feito durante a vida toda, ele humildemente pediu com fé, não duvidando. E aí uma voz mansa e delicada disse: Milo, deixe o príncipe guiá-lo. Ele ouviu só essa frase. E eu só queria dar uma paradinha aqui, que é muito interessante isso, sabe? O Espírito, quando ele fala com a gente, são frases curtas, profundas, que tocam a nossa mente, o nosso coração, mas sempre são frases curtas, não tem um discurso. Não é um discurso que o Espírito faz para nós, faça isso. Coisas simples, então frases simples. E eu tenho percebido isso, e agora quando eu li essa história, eu senti isso. Que o Senhor fala para nós o que a gente precisa ouvir, o que é suficiente para a gente entender, e se a gente seguir, vai dar tudo certo. Então, o Senhor sempre nos dá frases curtas, o Espírito, né, através do Espírito, frases curtas. Faça isso. Né? Bom, ele pode te dar frases longas, tá? Não estou dizendo que só vai ter frase curta. Estou dizendo que na minha experiência o Senhor sempre deu frases curtas, sempre assim muito, muito objetivas, né? E não foi diferente aqui com o avô, com o irmão Milo. Então, meu avô obedeceu, né? Quando a voz disse: deixa o príncipe guiá-lo, deixa o cavalo guiá-lo. Meu avô obedeceu e assim ele soltou as rédeas do cavalo, ele soltou. O príncipe oscilou de um lado para outro e começou a andar passos pesados em outra direção. Horas depois, príncipe parou novamente e baixou a cabeça. Em meio à neve intensa, meu avô viu que tinham chegado em segurança ao portão do posto florestal. Que coisa, né? Que experiência interessante. O cavalo levou ele, né? Muito provavelmente guiado pelo Espírito também, enfim. O Senhor fez tudo ali que ele precisava. Ele estava em trevas físicas, né? Então vamos dizer assim. Não tinha para onde ir e ele buscou o Senhor e o Senhor deu a resposta para ele. Ele seguiu e teve sucesso. Foi abençoado. Mas o interessante é que ao nascer do sol, o avô dele seguiu as fracas pegadas do cavalo pela neve, né? Porque a neve estava caindo, mas tinha umas marcas ainda do cavalo, das pegadas do cavalo, ao descobrir o local onde tinha deixado o príncipe, né? Quando ele deixou o príncipe tomar as rédeas, né, do caminho, ele deu um profundo suspiro quando ele chegou no lugar onde o príncipe tinha parado, né? E ali foi que ele fez a oração. Foi bem à beira de um penhasco, onde mais um passo
teria feito o cavalo e o cavaleiro mergulharem para a morte nas rochas acidentadas. Que experiência interessante. É assim que o Senhor faz com a gente. É interessante essa história porque ela mostra a escuridão, ela mostra então trevas, ela mostra a tempestade, ela mostra não sei para onde ir, eu não sei que caminho seguir. E quando nós buscamos o Senhor com fé, Ele vai nos dar essa luz para que nós caminhemos na luz. Jesus Cristo é a luz eterna que resplandece nas trevas. Não há trevas que possam jamais suprimir, extinguir, vencer ou se apoderar da luz. Então as trevas não têm poder sobre a luz. Nunca estamos sozinhos. Lembra disso. Lembra disso que agora eu vou ler para você. Nunca estamos sozinhos. Ele ouve e responde todas as orações. Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando perguntarem, Pai, Pai, estás aqui? Então, quando você perguntar, quando você fizer essa pergunta, Pai, o Senhor está aqui? Porque eu estou sozinho? Eu não estou achando luz? Não estou encontrando luz para esse caminho? Eu estou perdido? Estou no meio de uma tempestade? Estou no meio da escuridão? Por favor, Senhor, onde o Senhor está? Ele sempre responderá. Estou aqui, filho. Estou bem aqui. Lembre-se sempre disso. Tá bom? Na sua vida. O Senhor sempre vai estar aí quando você precisar. E eu fiquei muito impressionado e eu me lembrei, e aqui ele menciona um outro discurso que eu li, que na primeira visão, né, a luz libertou o jovem Joseph das trevas opressoras. Joseph estava lá e ele foi no bosque orar. E naquela hora, Satanás, com toda a sua força, ele tentou travar a língua de Joseph, não deixar que ele falasse. Mas o Senhor, né, Joseph, meio aquelas trevas ali, que ele sentiu, ele fala que foi a pior coisa que ele sentiu na vida dele. Ele sentiu mesmo o demônio ali, as trevas mesmo. Mas o Senhor não deixou ele sozinho. O pai e o filho apareceram para ele naquele bosque. E tiraram as trevas da vida dele naquela hora. E Satanás teve que ir embora. Porque a luz, a presença de Deus é muito poderosa. Tem muita luz. É essa luz que nós temos que buscar na nossa vida. Porque é essa luz que nos levará de volta à presença de Deus. Em Doutrina e Convênios 88, versículos 67 e 68, diz assim: E se vossos olhos estiverem fitos na minha glória, é o Salvador falando, o Salvador Jesus Cristo dizendo o seguinte, né? Se vossos olhos estiverem fitos na minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz, e em vós não haverá trevas. E o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. Olha que interessante. E agora vem a parte mais importante. Portanto, santificai-vos, para que a vossa mente concentre-se em Deus. E dias virão em que o vereis, porque ele vos desvendará a sua face. E será em seu próprio tempo, em seu próprio modo e de acordo com a sua própria vontade. Então lembre-se disso. Como é que eu vou encontrar o meu Salvador um dia? Se eu me santificar e se eu concentrar minha mente em Cristo e eu adquirir mais luz e mais luz e mais luz, até o dia em que eu vou ter tanta luz, eu vou ter luz suficiente
para vê-lo face a face. É nisso que a gente tem que se preparar, né? Talvez muitos de vocês que estão me assistindo, eu não sei quando isso vai acontecer, nem sei se eu ou se você for bem mais jovem do que eu, com certeza, com certeza não, mas provavelmente você vai poder ver o Senhor face a face quando Ele voltar. Então esteja pronto, então desenvolva mais e mais luz na sua vida. Mas lembre-se sempre que essa busca dessa santificação, ela vai te preparar para encontrar com Ele, mas a gente precisa fazer outras coisas antes. A gente precisa ir no templo, a gente precisa tomar o sacramento do domingo, a gente precisa orar, a gente precisa estudar o Evangelho, a gente precisa servir, a gente precisa amar as pessoas, a gente precisa amar a Deus e adorar a Deus. Mais e mais luz, se arrepender todo dia, mais e mais luz, até o dia, quando ele fala o dia perfeito, é o dia que a gente vai estar pronto para ver o Senhor face a face. Quando eu digo para você ir no templo, eu estou dizendo para você ir porque lá é o melhor lugar para você se preparar para encontrar Ele. Lá você vai sentir a presença dEle, é a casa dEle, Ele vai lá sempre, Ele está lá, o Espírito Santo está lá. Então a gente vai lá para sentir o Senhor e aí a gente vai se santificando. Aí a gente vai ganhando mais luz e mais luz e mais luz. Até o dia que a gente vai poder encontrar com Ele face a face. E adorá-lo. Derramar as nossas lágrimas sobre os seus pés. E demonstrar a gratidão por tudo que Ele fez. Um dia a gente vai fazer isso. Mas que a gente esteja pronto. Que você esteja pronto. Através de adquirir mais e mais luz na sua vida. Te vejo no próximo vídeo.